gente. Boa noite ao pessoal que está em casa também, assistindo o culto online. Queria convidá-los a se porem de pé. E a estarmos orando nesse início de culto. Abaixe suas cabeças e vamos orar esse grande santo Deus. Senhor Deus, meu Pai, agradeço porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança, Senhor Deus, para que a gente possa aprender mais da Sua palavra, Senhor Deus, quebrantar nossos corações e viver cada vez mais para Ti, Senhor Deus. Sabemos que isso é bom, isso é o melhor que nós podemos ter, viver para a honra e glória do Seu santo nome. Eu peço para que você possa estar movendo nossos corações para Te adorar, tirando tantas preocupações do mundo que nos traz aflições, Senhor Deus. Que toda a honra e toda a glória seja para Ti, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vou estarem cantando assim.
Desde agora e para sempre te adorarei. Glória te darei a glória todos os meus dias enquanto eu viver. Eu quero dar-te glória, te darei a glória todos os meus dias enquanto eu viver. Eu quero dar-te preço muito alto ele pagou por mim. Trouxe-me alegria de viver. Envia-me ao mundo para me louvar.
vai passar para o nosso momento de generosidade. Eu queria que a gente continuasse na mesma pegada, no mesmo espírito, tendo em mente as mesmas coisas que a gente acabou de cantar aqui. Lembrando que esse momento de generosidade no culto, ele diz muito sobre quem é Deus e sempre sobre o que Ele costuma fazer e o que Ele fez em nossas vidas. A gente cantou sobre o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, o dono do meu coração, o dono do nosso coração como igreja. Então que nesse momento a gente esteja refletindo essa adoração, esteja refletindo a nossa gratidão a Deus através dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Você pode acompanhar no capítulo 2 de Efésios, a partir do versículo 1, que ele vai dizer que Ele vos deu vida estando vós mortos em ofensas e pecados. Que no outro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe do poder e do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. A partir desse ponto ele vai dizer que mais Deus, em sua riquíssima misericórdia, com seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Então que nesse momento você tenha em mente o que Deus fez com você. Ele te deu vida quando você estava morto, em ofensas, em pecado. Ele trouxe pra gente justificação quando a gente merecia condenação. Então que a gente não separe o momento de generosidade, o momento de dízimos e ofertas, como algo alheio ao culto, como algo alheio à nossa adoração, mas que a gente entenda que isso é expressão da nossa gratidão, é expressão do nosso amor para com aquele que morreu por nós, aquele que se sacrificou em nosso lugar, mas ressuscitou e vive para sempre. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez eu agradeço a você pelo seu sacrifício. Obrigado, Deus, por ser um Deus misericordioso, um Deus que nos alcança com graça e poder. Um Deus que toca os nossos corações e nos convida a estar sempre diante de você com um coração grato por tudo aquilo que você fez e faz. Cada dia mais o Senhor tem nos ensinado sobre generosidade, o Senhor tem nos ensinado sobre gratidão, o Senhor tem nos ensinado a como louvar ao Senhor com os nossos recursos, como expressar o nosso amor com isso. Senhor, muito obrigado porque a gente pode nos reunir como igreja, muito obrigado porque a gente pode relembrar de tudo que você fez, muito obrigado porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Continua movendo os nossos corações até você, na sua direção. Continue nos dando amor para te amar, continue fazendo de nós pessoas generosas. Que possamos sempre lembrar de que melhor é dar do que receber. Senhor, continua com o teu povo. Amém. Para quem está em casa, pode fazer por transferência. Para quem está aqui, é só vir aqui do lado, você pode trazer a sua oferta no gasofilácio. A gente tem o presbítero Luiz, o pastor Paulo, que vão estar aplicando algo para poder higienizar a sua mão. Quem quiser fazer através da maquininha de cartão, só ela atrás com a Luísa. Tudo bem? Vocês podem ir.
noite. Bem, eu estou muito feliz por estar aqui. Nós estamos enfrentando uma grande batalha porque a Covid está se acelerando. Nós temos o nosso pastor Alessandro. O pastor Alessandro está com Covid, toda a sua família, a não ser a Carla, que eu não tenho ainda, não sei disso, porque ela parece que está assintomática ou não foi comprovado por nenhum exame, mas tanto a Duda como o Júnior e o Alê estão com alguns sintomas leves, mas estão com sintomas. A irmã Márcia, o irmão Alex está internado, eu peço orações pelos irmãos. Hoje eu falei com ele falou que já passou um dia melhor do que ontem, que ele está com 50% do seu pulmão tomado, né? Então hoje ele já passou melhor do que ontem, isso para a gente fica muito feliz, porque o irmão Alex ele tem uma diabetes bem avançada, se eu não me engano, acho que é tipo um dos mais elevados, e a gente está muito preocupado, mas colocando debaixo das nossas orações, eu tenho falado sempre com ele. E a irmã Márcia está melhorando a cada dia também, a Anne também está com Covid, mas está com sintomas leves, e o Lequinho é indeterminado, que é o filho da irmã Márcia também, mas está praticamente com sintoma algum, qualquer coisa desse tipo. Continuemos orando pelos nossos irmãos. Bem, eu também estou muito feliz porque nós estamos trabalhando duro no campo São José dos Campos, e semana passada, eu sempre gosto de passar um relatório do que foi. Nós tivemos mais um encontro, mais um casal da cidade de São José dos Campos se uniu a nós, está se unindo a nós. Nós estamos muito felizes. Se Deus acrescentar um a cada dia, já é bênção, a cada semana. E na semana passada nós tivemos o privilégio do Jonathan e a esposa estar conosco. Nossa equipe de louvor está praticamente montada, estabelecida. E Deus tem feito grandes coisas. Irmãos, nós vamos plantar Maricá, começar Itaboraí, uma nova igreja. Lembre-se que a igreja presbiteriana não cria, como é que a gente chama disso? Oi? Não, ela não cria governos para a gente dominar. Quando a gente planta a igreja, não tem nada a ver com a gente. Isso é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Cada igreja tem a sua organização. Então, plantar a igreja não tem a ver, a gente está construindo um arranha-céu, não. A gente está simplesmente levando o Evangelho às cidades que precisam. Então, eu estou impactado com São José dos Campos, tenho visto Deus fazer coisas bem incríveis, mas também tem sido muito duro, né? A gente precisa muito das orações dos irmãos e da ajuda dos irmãos. Como Maricá vai precisar, Itaboraí vai precisar, nós precisamos muito. E eu estou orando para que Deus levante mais gente como vocês que queiram servir ao Evangelho, plantar novas igrejas. Eu estou muito feliz com o CTM, que é o Centro de Treinamento que nós temos pela manhã, nossa escola dominical, e nós temos visto tanta gente sendo uma bênção para nós como líderes, como professores. Cada dia que um professor vir aqui e falar sobre o Evangelho, sobre uma doutrina bíblica, e eu digo assim, Deus parece que nos deu 20 anos para começar a colheita, e nós vamos começar a colheita agora. Nós estamos começando a colheita, porque Deus tem trazido novos líderes, Deus tem levantado a molecada e a galera. Eu não posso chamar João Costa de moleque, né? Não é molecada, é uma galera boa, a Luísa, o Axel, todo mundo, e com aquela pegada Atos, que a gente tem uma pegada muito maneira, que é da gente poder comunicar o Evangelho de maneira simples, mas de forma profunda. Deus tem sido gracioso conosco, estou muito feliz. Nós tivemos muitas fotos, mas eu não quis colocar ainda aí, mas eu vou trazendo os relatórios para que os irmãos saibam o que nós estamos fazendo. E eu peço que você invista nisso, né? Gasta-se, irmãos, para plantar a igreja, dinheiro. Então, nós temos
uma equipe de parceiros que está nos ajudando, mas o dinheiro também tem saído do nosso próprio bolso, por causa do Evangelho. Nós estamos gastando o nosso próprio dinheiro. Então eu peço que você invista nisso. Mas eu quero convidar você também, se agora, em janeiro, se você tiver um período de férias e quiser conhecer o Campo São José dos Campos, fale conosco e a gente vai estar junto lá para você conhecer. Depois vai vir Maricá, que é março, e também Itaboraí, que também virá. Bem, eu estou falando sobre a você que está chegando hoje. Nós estamos numa série chamada Advento do Natal. Sempre, historicamente, na igreja cristã, quando se precede o Natal, nós falamos sobre quem Jesus é. Então, sempre semana antes do Natal, não só na igreja presbiteriana Atos, mas historicamente, na igreja no mundo inteiro, quando se aproxima o Natal, nós falamos sobre quem Jesus é. Na Páscoa, quando se aproxima a Páscoa, nos momentos antecedentes à Páscoa, nós falamos sobre a obra de Jesus, que é o significado da Páscoa, o que Jesus fez, a obra de Cristo. No Natal é quem Jesus é, Páscoa, obra de Cristo. Então, hoje, nesses domingos antecedendo o Natal, nós estamos falando sobre quem Jesus é. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, o nosso Rei. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 17. Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 17. Se você não tiver a sua Bíblia em mãos, e você pode ligá-la, ou então olhar aqui para o nosso telão. Eu acho que vai dar. Está dando para ver aí atrás? Ou eu coloquei muito pequenininho? Eu coloquei pequeno, né? Então tá bom. Colossenses 1, do verso 9 ao verso 17. Eu estou usando a NVI, nova versão na linguagem de hoje, e eu peço que você conecte conosco. Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 17. Todos acharam? Ok? Vamos lá. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Verso 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Vamos orar? Vamos orar? Nele tudo subsiste. Pai querido, muito obrigado por esta noite. Eu peço que o Senhor venha com sua palavra, que o Senhor cuide do nosso coração, que o Senhor nos ajude a entender, Senhor, o texto, porque que teu Filho Jesus é o nosso Rei. Nós estamos nesse tempo sabendo quem é Jesus. Então nós pedimos que o Senhor faça nos entender isso com relação ao tempo que nós estamos vivendo, ao mundo que nós estamos vivendo. Então eu peço que o teu Espírito Santo vele por nós, proteja a gente espiritualmente, e que o Senhor incline o nosso coração, Senhor, para que a gente possa viver debaixo do teu senhorio, debaixo do teu reinado, Senhor. Senhor, que hoje nós possamos ser aproximados do teu reinado, que a gente possa ser sustentados pelo teu reino, que a nossa vida hoje, Senhor,
possa estar debaixo da sua guarda e que a gente possa entender como isso acontece, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. E amém. Gente, eu não sei se você concorda comigo, mas Colossenses, para mim, é uma das cartas do apóstolo Paulo que mais reflete bem a beleza de Cristo. Se você quiser ter uma imagem sobre a beleza de quem é Cristo, é ler Colossenses. Para mim, não há carta igual para falar sobre a beleza de Cristo. No texto que lemos, Paulo diz que Jesus é um rei. Onde que ele diz isso? Nos versos 12 e nos versos 13, diz que um cristão, ele é alguém, ou foi alguém, que foi transferido para o reino do seu filho. É isso que diz o verso 12 e o verso 13. No verso 16, Paulo vai dizer que ele foi o criador de todos os tronos e de todas as autoridades, o que significa que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei de todo o cosmos e Rei de toda a terra. Esse texto que nós lemos, essa passagem, ela está dividida em dois parágrafos. Para mim, esses parágrafos são extremamente importantes. Primeiro, é sobre o reinado cósmico de Cristo. Deus governa sobre todas as coisas. Todo o universo, todo o cosmos subsiste nele. O segundo é sobre o reinado pessoal de Cristo. Isto é, ele é o rei do cosmos, todas as coisas são sustentadas por ele, todas as coisas subsistem nele, mas ele também precisa ser o seu rei, o meu rei, o nosso rei, o rei da nossa vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele deve ser o rei da nossa vida pessoal, da nossa individualidade. Ele é o nosso rei, o meu e o teu rei. Então, em primeiro lugar, Paulo vai dizer, como eu disse, ele já é dividido em dois parágrafos, que ele é o rei cósmico. Paulo chama e diz que Jesus é o rei cósmico. Isto é, então, se ele é o rei do cosmos, nós devemos viver cosmicamente. Como é que isso funciona? No verso 16 e no verso 17, ele diz que ele é antes de todas as coisas. Deus, Jesus Cristo, é antes de todas as coisas. Então, o cristianismo, a fé cristã vê Deus existindo antes de tudo, do nada. O cristianismo vê Deus existindo fora do mundo, sendo transcendente ao mundo. O cristianismo diz que ele é antes de todas as coisas. Paulo diz isso. As religiões fora do cristianismo, principalmente as orientais, dizem que Deus emana do mundo, ele emana da natureza, ele emana de tudo que existe. O cristianismo não. Paulo vai dizer que nós cristãos acreditamos que nosso Deus é transcendente e ele existe antes de todas as coisas. Antes de tudo existir, ele existia. Em segundo lugar, Paulo vai dizer que por ele todas as coisas foram criadas. Isto é, Paulo está dizendo, é por meio dele que todas as coisas subsistem. O que isso significa? Significa que os cristãos, por séculos, entendem que o universo tem uma estrutura. Que estrutura é essa? Uma estrutura física, vocês, a cadeira, o sol, a lua, todas elas, todo o universo tem essa estrutura. Tudo isso está sendo sustentado por Deus. E também tem uma estrutura moral. Os cristãos entendem que existe certo e errado, verdadeiro e falso. Pode, não pode, deve, não deve. Os cristãos, então, desde a antiguidade, diz que as coisas estão subsistindo. Entendem que tudo subsiste por causa de Deus.
Por que os cristãos acreditam nisso? Porque Paulo diz que tudo subsiste em Cristo, nele. Agora, é muito comum e é muito natural que as pessoas digam o seguinte: pastor, Cláudio, que ordem que você está dizendo natural que existe? Olha a pandemia. Lembra do 11 de setembro? Lembra do tsunami? Como é que você pode me dizer que esse mundo tem uma ordem física, uma ordem na natureza? Normalmente as pessoas que ainda não creem em Cristo, parece que a gente vive debaixo de uma natureza aleatória. Simplesmente as coisas acontecem e não tem nada sob controle. É por isso que nós estamos numa Covid-19 e parece que tudo está fora do controle. Pega em um e um fica bem, pega o outro e o outro morre. Parece que tudo está fora do controle. Um filósofo chamado David Hume, ele foi um filósofo do século XVIII, ele é agnóstico, era agnóstico, ele não acreditava em Deus, na existência de Deus, mas ele chega a uma conclusão no seguinte: ele diz assim: eu vou lhe dizer uma coisa, a ordem do universo é tão inexplicável que você certamente não pode contestar a Deus. Ele nunca creu em Deus. Ele morreu sem crer em Deus. Mas ele disse isso: a ordem do universo é tão inexplicável que você certamente não pode contestar a Deus. O que ele está dizendo para mim e para você? Que você pode ter a certeza que se você pegar isso aqui e jogar para cima, ele vai cair. Por quê? Porque Paulo, pode deixar Paulo, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus continua sustentando todas as coisas. A lei gravitacional continua existindo, porque tudo existe nele. Todas as coisas estão debaixo do seu poder. Você pode ter a convicção que você pode pegar um avião amanhã e ele vai continuar tomando o seu rumo, a não ser que Deus queira que ele caia. Mas ele vai estar dentro da ordem criada por Deus. Todas as coisas subsistem nele. Você pode sair na rua daqui a pouco, quando sair daqui, e saber que simplesmente a casa não vai virar em cima de você e cair. Porque ela tem a sua ordem, ela é estabelecida. Todas as coisas estão sob o domínio dele. É por isso que você pode viver nesse sentido. Paulo vai dizer, os cristãos acreditam que todas as coisas subsistem nele. Então o que Paulo está dizendo? Que todas as coisas estão se sustentando por causa dele. Então você pode amanhã acordar e saber que o sol não vai cair na sua cabeça, que a lua não vai desmoronar, que um asteroide não vai chegar, porque ainda todas as coisas subsistem nele, por ele, é ele que sustenta todas as coisas. Mas no versículo 16, Paulo vai dizer, porque existe um Criador, esse Criador também criou o visível e o invisível. Paulo vai dizer que o Criador de todas as coisas, que existe antes de todas as coisas, ele criou também o visível e o invisível. É óbvio que tem muita gente que diz, pastor, ô Cláudio, pega aí, normalmente as pessoas mais seculares, frutos mais das nossas universidades, elas vão dizer, pega aí Cláudio, não existe esse negócio de invisível, é só visível, só existe o mundo físico, não existe o mundo espiritual, só existe o mundo natural, não existe esse negócio de alma, só existe esse negócio de corpo. Não existe essa pegada que vocês dizem de espiritualidade. Não há nada espiritual, simplesmente o que existe é o físico. Para os cristãos, não. Para os cristãos, porque nele tudo subsiste, como diz o apóstolo Paulo. Você precisa entender o que significa a palavra subsiste. Subsiste é tudo, está conectado a ele, preso a ele.
É isso que Paulo está dizendo. Paulo diz que é por causa dele que nós temos a ciência. Paulo diz que se não fosse por ele, não existiria ciência. Portanto, se você começar a imaginar e pensar, quando vai chegar uma cura definitiva à Covid? Simplesmente quando Deus revelar, quando tirar o véu da ciência, quando abrir os olhos dos cientistas. Simplesmente tudo só pode existir por causa dele, diz Paulo. Então, quando é que nós vamos ter uma cura definitiva da Covid? Quando simplesmente Deus tirar o véu dos cientistas e revelar, porque nele tudo subsiste. A cura sempre está em Deus, ainda que venha por meio do cientista, porque Deus precisa revelar. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nele tudo subsiste. Então, a ciência, você não teria capacidade de fazer distinções morais se não fosse por Deus. Se não existisse Deus, você não saberia o que é certo e errado. Porque se Deus não existe, tudo é permissivo, você já sabe disso. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que Deus é o nosso rei cósmico. A ordem só existe por causa dele. Então os cristãos não têm essa tensão entre o físico e o espiritual, porque para os cristãos todas as coisas estão nele. Então, eu não sei aqui, nós estamos nos aproximando do Natal. Aqui, durante longos anos, eu estou há 20 anos nesta igreja, abril de 2000 nós plantamos esta igreja. Durante o Natal era meio que uma crise, porque tinha muita gente que tinha um drama incrível no Natal. Talvez por causa de um falecimento de um amigo, de um pai, de uma mãe, e muita gente dizia que não gostava do Natal. O Natal era a pior época da sua vida. Eu sou uma pessoa que eu adoro o Natal. Não quer dizer que eu gosto de nem tem na igreja agora, antigamente tinha, né? Não quer dizer que eu gosto de árvore de Natal. Para mim, não fede nem cheira. Mas eu adoro o Natal. Eu amo o Natal. Por que eu amo o Natal? Porque a Bíblia diz que eu devo amar o Natal. Por que eu devo amar o Natal? Porque Maria se sentiu bem no Natal. Quando o Natal é anunciado para Maria, Maria diz: minha alma se engrandece, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, por que eu amo o Natal? Porque aquele que é poderoso me fez grandes coisas. Então, por isso que eu adoro o Natal. Eu não tenho uma perspectiva do Natal na perspectiva da nossa cultura ou da nossa sociedade. Maria se alegrou com o Natal porque o santo, o nome daquele que iria de nascer, era um nome santo que viria salvar toda a humanidade. Então, a gente precisa entender que o que o Paulo está dizendo é que todas as coisas subsistem nele. E é isso que Maria faz quando canta: minha alma engrandece ao Senhor. Então, por isso eu amo o Natal. E por isso a gente aprende isso com Maria, porque ela ama o Natal. Então, a palavra que Paulo vai usar aqui de subsistir, que é uma palavra incomum para a época, é importante você entender, porque essa palavra subsiste, como eu já falei, significa conectar, manter juntos, manter presos. Ela era uma palavra muito comum entre os estoicos na época de Jesus. Eu não sei se você sabe o que são os estoicos, mas os estoicos eram pessoas que acreditavam que o mais importante era você ser forte, ser corajoso, não cair sob pressão. Então você podia estar passando o maior problema da sua vida, você tinha que aguentar. Você tinha que dizer: você vai vencer. É tipo o coach contemporâneo. A igreja está cheia de coach para outra coisa. Por isso que as pessoas gostam da igreja. Está cheia de coach.
Então os históricos chegariam aqui para você e falavam assim: gente, nós estamos na Covid, mas nós vamos vencer, fica firme, não cede, não deixa a lágrima cair, não deixa às vezes ficar devagar. Os históricos eram assim. Para eles, se você aguentasse o tranco, se você ficasse de pé, se você ficasse firme, eles iriam vencer. Essa era a tática dos históricos. Então, a ideia deles era simplesmente: olha, fica com a cabeça erguida. Está ruim, mas fica com a cabeça erguida. Está passando problemas, mas fica com a cabeça erguida. Mantém os lábios rígidos. Não deixe que ninguém perceba que você está quebrado. Assim são os históricos. E assim é parte da igreja contemporânea. Mas Paulo está dizendo que não é assim que funciona. Paulo está dizendo que os cristãos sabem que todas as coisas subsistem em Cristo. Paulo está dizendo, e está mostrando para nós, aí ele vai para o verso 9 ao verso 13, Paulo está dizendo que por causa de Cristo existir, por causa dele ser o Senhor dos senhores, por causa dele ser o Rei dos reis, Paulo está dizendo que os cristãos acreditavam que as coisas iam se manter em ordem por causa dele, não por causa da tua força de ficar de pé, não por causa da tua capacidade de dizer, vai dar certo, meu trabalho vai dar certo, isso vai dar certo. Não, os cristãos sempre acreditavam que as coisas estavam bem porque elas se subsistiam em Cristo. Quantos acreditam aqui que Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores? E isso na sua vida também, amém? Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E da mesma forma Paulo diz, olhe para a sua vida agora. Paulo está dizendo para você assim: você acredita que Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores na tua vida? Que a sua vida subsiste nele? Que você está sendo sustentado por ele? Que você está sendo guardado por ele? Se Paulo estivesse aqui hoje pregando, ele estaria dizendo assim: vem cá, a sua vida é um cosmo, isto é um tipo de vida que está sendo sustentada por Deus, ordenada por Deus, presa a Deus, ou a sua vida é um caos, é caótica, isto é, tudo está fora do lugar. Talvez você esteja aqui, possa dizer assim: cara, pastor Cláudio, eu acho que minha vida está mais para caótica do que para uma vida ordenada, que subsiste em Deus. Mas Paulo te perguntaria hoje por que a sua vida está em um caos? Paulo responderia: porque você ainda não está sob o seu senhorio. Por isso que Jesus é o nosso rei. Todas as pessoas que a vida está em caos, Paulo diz, é porque elas não estão debaixo do senhorio de Cristo. Deixa eu explicar isso para vocês, para que você entenda. Por quê? Porque Paulo diz que antes de todas as coisas, Cristo mantém as coisas unidas, juntas, subsistindo nele. Ele é o Rei dos reis, realmente, e ele é o Senhor dos senhores. Então, quando a sua vida está um caos, é porque Paulo está dizendo: você se afastou do reinado de Cristo, do senhorio dele. Olha para a sua própria vida. Olhe para você mesmo. Sua vida está em ordem, subsistindo em Cristo, ordenada por Cristo, ela está caótica. Então Paulo diz que à medida que você estiver mais próximo de Cristo, mais a sua vida está sob o senhorio de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, quanto menos você estiver sob o domínio de Cristo, quanto menos você estiver sob o senhorio de Cristo,
Quanto menos você tiver sobre a obediência de Cristo, mais a sua vida virará um caos. Bom, é isso que Paulo está dizendo. Talvez alguém aqui possa dizer o seguinte: Cláudio, espera aí, eu estou na Covid, acabo de perder um amigo de Covid, um grande amigo de Covid, mas, e além de perder um grande amigo de Covid, eu perdi meu emprego. Minha vida está um caos. O que eu faço? Então quer dizer, eu estou longe do senhorio de Cristo, eu acabei de perder um amigo, um grande amigo de Covid, e eu acabo de perder o emprego. Como é que eu faço com isso? Paulo vai nos ensinar nesse texto como é que a nossa vida não vira um caos. Como que a nossa vida não vira uma loucura. Paulo está dizendo, você precisa aprender a reagir a tudo que acontece na sua vida. Então, o que você faz quando o seu melhor amigo morre de Covid? O que você faz quando você perde o emprego e a sua vida parece que vai desmoronar? Paulo vai dizer assim, vai depender muito de como e o quanto você está sobre o reinado de Cristo. Como é que você reage? Paulo vai dizer para você e vai responder desse seguinte: olha, ele vai dizer para você, aprenda uma coisa, nele todas as coisas subsistem. Eu estou repetindo isso inúmeras vezes, para que você possa entender isso. Então, se você não está seguro, se as coisas não estão em ordem na sua vida, se você não está em paz com ele, você precisa voltar para debaixo do reinado dele, para a glória dele. Como é que você faz isso? Como isso pode ser? Paulo está dizendo, assim como Jesus Cristo mantém o cosmos, assim como Jesus Cristo mantém toda a realidade, ele também vai prender você a ele. Assim como ele sustenta o sol no seu lugar, assim como ele sustenta a lua no seu lugar, ele também trará você e sustentará você da mesma forma que ele sustenta o cosmos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, no verso, e aí Paulo caminha um pouco mais, no versos 9 a 13, nós estamos vendo uma oração do apóstolo Paulo aos Colossenses. Então, se você olhar cuidadosamente os versos de 9 a 13, ele é um tipo de um manual que o apóstolo Paulo está dando para os irmãos de Colossos sobre o reinado de Cristo. Preste atenção nos versos 9 a 13, acho que está aqui, preste atenção no que ele diz. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. O que Paulo está dizendo? O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que na vida cristã, em toda a vida cristã, há um processo. Paulo está dizendo que ser um cristão é, passo a passo, compreender qual é a vontade do reino, como é o senhorio de Deus, do reino, como é ficar debaixo do senhorio de Deus. Paulo está dizendo que então isso é um processo. Durante toda a sua vida você vai aprender o que é estar debaixo do reinado de Cristo. Então Paulo está dizendo o seguinte, que toda vez que você abrir a sua Bíblia, abrir as Escrituras Sagradas, e você começar a perguntar, o que isso quer me ensinar? O que Deus quer falar comigo? Como isso se aplica à minha vida? O que Ele quer da minha vida? O que Ele está tentando me mostrar? Como eu vou agir a partir do que Ele está me ensinando? Paulo está dizendo que todas as vezes que vocês fazem isso, é porque vocês estão entrando mais e mais dentro do senhorio de Cristo e do reinado de Cristo. Todas as vezes vocês fazem isso. Então vocês têm que resolver um negócio amanhã.
você lê as Escrituras e você vê que talvez você tenha que se deparar com algo débil, nocivo, pecaminoso, cruel. E as Escrituras estão mostrando para você, você pergunta, Senhor, o que é isso? E Ele aplica na sua vida toda vez que você responde em obediência às Escrituras Sagradas. Paulo está dizendo, você está entrando cada vez mais debaixo do senhorio de Cristo. Então é esse o propósito que Paulo está dizendo. Aí Paulo está dizendo que quando você faz isso, sua vida se une a Ele. Sua vida está presa a Ele. Cada vez mais você está sobre o reinado de Cristo. Talvez a pergunta que você faça é, mas como isso acontece? Cláudio, tudo bem, beleza. Eu já faço isso, eu leio a Bíblia. Eu peço a Deus orientação. Agora, como é que isso acontece na minha vida? Veja comigo o verso 12 que o apóstolo Paulo vai dizer. O verso 12 diz assim, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reinado do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Tem uma palavra aqui que sempre me impacta, que é essa palavra aqui que nos tornou dignos. Dignos. Diz o apóstolo Paulo, dando graças ao Pai que Ele nos tornou dignos. Essa palavra no grego é a mesma palavra que significa qualificado. Então seria assim, dando graças ao Pai porque nos tornou qualificados de participar da herança dos santos no reino da luz. Então, essa palavra digno marcou meu coração. Enquanto a gente estava preparando ou estudando esse texto, essa palavra digno é por demais importante na minha vida e no meu coração. Porque Paulo está dizendo, dando graças ao Pai, que nos tornou qualificados, dignos de participar da herança dos santos. Isso para mim é extremamente importante. Deixa eu ver aonde eu estou, porque... está aqui. Então, Paulo está dizendo o seguinte, Paulo diz que Ele o qualificou para participar da herança dos santos no reino da luz. Mas olha a importância disso na nossa vida. Se vocês lembram do episódio de João Batista? Para que vocês entendam. Quem lembra do episódio de João Batista? João Batista vai chegar um momento da sua vida que ele vai falar sobre Jesus, que vem alguém que ele não é digno de quê, gente? Soltar ou desatar o cadarço ou a sandália dos pés de Jesus. Mas eu não sei se você se lembra desse episódio, que Jesus vai dizer que Jesus vai dizer sobre João Batista. Jesus vai dizer que Jesus é o homem, é o ser humano, mais pleno e mais perfeito, já nascido na raça humana. Não que ele não era pecador, ele era pecador. Mas em Marcos, você vai ver Jesus dizendo que João Batista, Jesus dizendo que João Batista era o homem mais perfeito nascido de mulher, mais pleno. Ninguém era como ele. Se você olhar a história desse episódio, Jesus estava perguntando assim, vocês estão saindo para ver a cana ou o caniço que alvoroça, ou o profeta? Não, ele é muito mais que isso. Jesus vai dizer, João Batista é muito mais que um profeta. Nunca, nas palavras de Jesus, nunca houve ninguém nascido de mulher maior do que ele. Nunca. Jesus está falando sobre João Batista. O que Jesus está dizendo? Até agora nunca houve um homem com tanto caráter, tanta nobreza, tanta compaixão, tanta sabedoria em toda a história da raça humana. É isso que Jesus está dizendo sobre João. Agora, o que é interessante é que quando você vai ver João Batista, e para mim isso é extremamente interessante no livro de Marcos, João Batista pregando para Herodes, e toda vez que João Batista vai pregar e Herodes está presente, João Batista chama Herodes de adúltero, porque ele casa com a esposa do seu irmão.
Ele toma a mulher dela. E todas as vezes que João Batista está pregando, está lá Herodes. E João Batista está dizendo, tu és um adúltero, tu és um pecador. Mas Marcos vai relatar que todas as vezes que João Batista saía para pregar, quem estava presente no auditório? Herodes. Porque embora ele fosse chamado todas as vezes de pecador, ele percebia que em João Batista havia uma graça, havia uma sabedoria, havia um caráter, havia uma polidez. É como se vocês estivessem aqui e viessem de uma comunidade de coaching, onde tudo vai dar certo para vocês. Olha, você sabe como é que você deve fazer com sua vida? 3 passinhos, faz isso, faz aquilo. Aí chega aqui e eu vou falar para vocês aqui, ó, galera, ninguém aqui é bom. Só há um bom, e esse bom é Jesus Cristo. O cristianismo não nos torna bom, o cristianismo nos torna parecido com Jesus. Nós nunca seremos bons, porque há um só bom, e esse é Jesus Cristo. Aí eu chego e falo isso para vocês, e vocês ficam ofendidos. Eu digo, não, eu sou bom sim. Mas vocês vêm todo domingo. Porque de alguma forma você viu e ouviu e entende que Deus estava falando com você. Que isso fazia sentido no seu coração. Assim é com Herodes. Herodes, João Batista pregava e todas as vezes estava lá João Batista. Pregando e Herodes lá ouvindo. E todas as vezes, João Batista, pecador, adulto, se arrependa. Para mim isso é genial. Um pregador dizendo que Herodes era um pecador, um adúltero, mas ele não consegue parar de ouvi-lo. Ah, como seria bom se fosse assim? Nós pregadores aqui, dizendo para vocês sobre os seus pecados e sobre os nossos pecados, e nós não conseguíssemos parar de ouvir uns aos outros. Mas que nós chegássemos ao arrependimento. Então, Jesus diz que João Batista é um homem de um caráter atraente em todos os sentidos, cheio de sabedoria. Então, aí vem esse homem, o maior nascido de mulher, chega e diz o seguinte: o que ele diz sobre Jesus? O maior homem já existente na raça humana diz o seguinte: está vindo alguém que eu não sou digno de desamarrar ou de soltar o cadarço dos seus sapatos, ou a sandália dos seus pés. O maior homem já nascido de mulher. E ele diz: diante desse cara, eu não sou nada. Eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Por que João Batista disse? Porque desamarrar as sandálias dos pés de alguém na época de Jesus era extremamente nojento. Era tão nojento que os rabinos judeus escreviam para os senhores de escravos na época, pedindo encarecidamente que não permitisse e não impusesse sobre os seus escravos que eles desamarrassem a sandália dos pés das pessoas e lavassem os pés das pessoas. Havia uma carta rabínica, judaica, pedindo aos senhores de escravos que não fizessem isso, de tão nojento e humilhante que é isso. E esse cara, que diz que não é digno, que não é digno nem sequer desamarrar a sandália dos seus pés, diz: eis que está vindo alguém muito maior do que ele. É como se João Batista estivesse dizendo assim: eu quero que vocês saibam que eu me relaciono com aquele que está por vir. Eu me relaciono com ele e eu não sou apenas um escravo. João Batista está dizendo: eu não sou digno nem sequer de ser escravo. Eu sou menos que um escravo. Eu não sou digno nem de olhar para ele. Eu não sou digno nem sequer de estar na sua presença. Eu não sou digno nem de me relacionar com ele. O que o Paulo está dizendo aqui então?
que se o maior homem nesta terra não é digno nem sequer de olhar para ele, Paulo está dizendo que muito menos nenhum de nós seria. E aí o que Jesus Cristo fez? Por causa disso, dando graças ao Pai, Ele nos tornou dignos, qualificados. O que isso significa? Quando Paulo diz que Ele nos tornou dignos e qualificados, Paulo está dizendo o que Deus fez com João Batista. E o que Jesus fez com ele? Ele nos tornou dignos do reino da luz. Ele deu a mim e a você o que João Batista e nem nós temos por nós mesmos. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que nenhum de nós é qualificado para se aproximar de Deus. Nenhum de nós. A não ser que sejamos qualificados, nos tornado dignos de estar na presença de Deus. De vez em quando a gente ouve um estudioso de teologia, é uma barata ouvir estudioso de teologia. Essa galera, rapaz, tem uma galera que adora teologia, mas eles são tão bizonhos, cara, na maioria das vezes. Aqui a gente não tem os bizonhos não, mas já tivemos alguns bizonhos aqui. Alguns jihadistas teológicos. Já viu jihadistas teológicos? Aqui a gente via, tinha alguns aqui, mas eles já foram. Sempre tem um espaço para jihadista. No mundo, no Brasil, tem sempre espaço para jihadista. Mas de vez em quando a gente ouve de alguém aí, estudioso de teologia, que diz assim, já ouviu isso? Ó, ninguém pode ter certeza que vai para o céu. Alguém já ouviu isso? Já ouviu ele? Ninguém pode ter certeza que vai para o céu. Eu fico ouvindo essas declarações e eu acho muito interessante. O que eles estão dizendo? Se ninguém pode ter certeza que vai para o céu, então é porque ninguém pode ter certeza se é digno o suficiente. É isso que eles estão dizendo. Se é qualificado o suficiente. Mas olha o que Paulo diz para mim e para você. Né? Paulo está dizendo, se você é um cristão, você foi feito digno. Você foi qualificado. Então, o que te dá certeza da vida eterna é que você foi tornado digno. Então, não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Eu não estou dizendo que você obedece para se qualificar. Preste atenção no texto. Diz que você é qualificado e então você entra sobre o reino. Você vive sobre o reino. Deus, é como, às vezes a gente acha que Deus, é como se Deus estivesse aqui e chegasse assim para vocês assim, ei gente, cara, cara, me obedece essa semana só. Se você me obedecer, eu vou te abençoar. Ei, você, cara, para. Quanto tempo eu já tenho falado com você para mudar isso na sua vida? E vai. Por favor, um dia só. Se você me obedecer um dia, eu te ajudo. Às vezes a gente acha que Deus está assim, conosco aqui. Esperando de nós, é como se fosse alguém aqui, dizendo assim, vocês conseguem, me obedeçam uma semana, parem de mentir 2 dias, parem de falar besteira 3 dias, que eu abençoo vocês. Não é isso que o Evangelho é. O apóstolo Paulo está dizendo que não é você que se qualifica para chegar a Deus. É Deus que desce e vem até você e qualifica você, torna você digno para que você seja uma pessoa que viva para a glória dele. Amém. É assim que o Evangelho é. É Deus vindo até você, descendo até você. Então, se você está aqui esperando algum momento na sua vida para melhorar, para se tornar digno, você nunca vai chegar lá. Nunca. Sabe por que nós temos muita gente dentro da igreja que está tentando fazer alguma coisa para agradar a Deus e nunca vai conseguir? Porque não é possível. Porque você precisa entender que Ele desce, Ele te torna digno para que você possa glorificar
glorificar o nome dele. Então, preste atenção numa coisa. Quanto mais distante você estiver do senhorio de Cristo, mais você vai fazer de tudo para obedecer e tentar chegar lá. Por você mesmo. Preste muita atenção nisso. Entenda isso na sua vida. Então, Deus não está parado no topo de uma escada, olhando para nós, o seguinte, aí você consegue. Vai que você consegue. E você vai ser qualificado. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Talvez você, mas pastor, então como é que isso acontece? A resposta está no verso 13. Olha o que diz o verso 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. A palavra redenção, a maioria de vocês conhecem aqui, é frequentemente traduzida para resgate, porque a palavra grega é apolitron, isto é dar a vida em lugar de alguém, é a troca por um prisioneiro. Então a palavra resgate é tirar alguém da prisão, alguém dar a sua vida para tirar alguém da escravidão. O apóstolo Paulo diz, no texto que nós lemos, que a redenção está nele, em Cristo. O Filho a quem ele ama, Deus o ama, diz o apóstolo Paulo. O que isso significa? Paulo está dizendo que nós não somos dignos, que João Batista não era digno. O que Paulo está dizendo é que Deus nos torna digno. E como ele fez isso? Trocando de lugar. Ele se colocou em nosso lugar. Ele tirou a gente da prisão. Ele se deu para que você fosse livre. Ele trocou com o teu lugar para que você fosse liberto. Ele trocou com você para que você fosse transformado. Ele trocou para você para que você pudesse ter uma vida nova em Cristo Jesus. Então Jesus Cristo troca de lugar. Ele troca a dignidade dele por sua indignidade, por minha indignidade, por nossa indignidade. Isto o torna pecador de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pastor, então, se ele assumiu o pecado, ele se torna pecador, diz Paulo, de jeito nenhum. Ele assumiu, na verdade, a nossa rebeldia, a nossa desobediência, e ele recebeu a paga da sua indignidade, da minha indignidade, e não que ele tenha se tornado indigno. Então, eu quero caminhar para o meu final. Então, quando você se torna um cristão, você só se torna um cristão porque algo foi trocado. Houve uma troca. E a palavra de Paulo vai dizer que isso se chama redenção. Ele agora se tornou seu valor. E aí, não significa que você se tornou bom. Nenhum de nós se torna bom. Nenhum, aprenda isso. Nenhum de nós se torna bom. Se a gente olhar um pouco mais adiante, do verso 9 ao verso 12, você vai ver que nós não somos dignos. Veja o verso 9 ao verso 12. Mas o apóstolo Paulo diz que mas nele estamos qualificados. Nós somos dignos por causa de Cristo. Então, quanto mais fora de Cristo você estiver, mais você vai trabalhar para se tornar digno. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Então, nós estamos chegando no Natal. O Natal é a época da gente comprar brinquedo para os filhos. Quem tem filho aqui? A galera está devagar, hein? Depois do casamento. Não vem com esse papo não, né? Mas quando a gente compra no Natal, a gente compra alguns presentes. Tem gente que compra até armário e vai montar em casa. Quando você compra um armário, o que você faz? Você pega uma instrução lá para dentro. E normalmente em brinquedos ou material elétrico, eu adoro comprar coisas elétricas lá para casa. E eu vou sempre para o final do manual de inscrição, quando diz assim, não faça isso. Se fizer, ele vai explodir. Eu sempre vou falar, eu nem começo lá do início, vou lá para o final. O que eu não posso fazer?
Então, eu já vou lá, ó, Cláudio, se fizer isso, ele vai dar um curso. Se fizer isso, ele vai pifar. Se fizer isso, e não tem garantia sobre isso. Então, normalmente, no Natal, a gente compra brinquedos para nossos filhos, a gente vai ver o manual de instrução. Se você olhar para o episódio de Gênesis, nós vamos ver que Deus faz a mesma coisa com Adão e Eva. Ele dá um tipo de um manual de instrução. Havia apenas uma regra: não coma desta árvore, do fruto desta árvore. Esse era o manual de instrução. Era a única regra de vida que o apóstolo Paulo tinha que Deus tinha dado a Eva. Mas a questão não era a fruta. A questão não era se ele ia comer ou não aquilo. A questão que Deus estava falando com Adão e Eva e comigo, com você hoje aqui, se Jesus é o nosso rei, é: quem vai tomar as decisões na tua vida? Você ou ele? Quando Jesus Cristo é o nosso rei, o apóstolo Paulo está dizendo para mim, para você, e Deus está dizendo, como Deus disse para Adão e Eva, não coma desta árvore, ele está dizendo o seguinte: você vai viver de acordo com a sua vontade ou de acordo com a minha? Sobre o seu reinado ou sobre o meu reinado? Se você viver sobre a sua vontade, sobre o seu parecer, sobre a sua consciência, sobre a sua capacidade intelectual de pensar, se você viver sobre o seu jeito de ser, sobre viver debaixo do seu temperamento, beleza, pode viver, mas a sua vida vai desmoronar, a sua vida é um caos. Mas se você viver debaixo do meu reinado, se você ouvir a minha voz, se você entender o que eu quero para a tua vida, se você entender aquilo que eu quero que você esteja debaixo do meu reinado, porque aí você estará seguro, então a sua vida será diferente. O que o apóstolo Paulo está dizendo, para eu terminar, para mim, para você, a última regra de vida é que o que Deus está falando para mim, para você, é se nós estamos neste Natal, pré-Natal, dispostos a viver debaixo do senhorio de Cristo ou não. Então, quando você olhar esse texto, você vai perceber que em nenhum momento o apóstolo Paulo usa a palavra obediência. Ela não entra aqui. Nunca entrou. Como é que a gente vive debaixo do senhorio de Cristo? E por incrível que pareça, não há a palavra obediência. Não há. Em nenhuma parte desse texto, o apóstolo Paulo diz que para nós vivermos debaixo do senhorio de Cristo, ele usa a palavra obediência. Significa que nós não temos que obedecer? De jeito nenhum, claro que não, nós obedecemos. Mas Paulo faz uma das coisas mais fantásticas nesse texto, que ele vai dizer, quando ele está orando a Deus, Paulo está orando para que eles cresçam em conhecimento, para que eles possam viver de forma digna sobre o seu reinado. E aí ele não usa a palavra obediência, mas ele usa assim, olha o que ele diz: mas para que você possa agradá-lo em todo o sentido. Ele não usa a palavra obediência, mas ele diz assim, para que você possa agradá-lo em todo o sentido. Paulo está dizendo que quando você está sob o senhorio de Cristo, o teu maior desejo é agradá-lo. E isso se torna obediência. Mas ele nunca usa a obediência dizendo que quando você obedece, você está debaixo do senhorio de Cristo. Mas Paulo diz assim, para que vocês possam agradá-lo em todos os sentidos. E aí, Paulo está dizendo, quando você está debaixo do senhorio de Cristo, se você entender que Jesus Cristo viveu a vida que você não pode viver, morreu a morte que você não pode viver, se você entende que ele se separou, que ele assumiu o próprio caos para que a tua vida estivesse em ordem, se você entende que ele suportou a ira de Deus para que a sua vida subsistisse nele,
Se você entendeu que ele se desintegrou para que a sua vida estivesse em ordem nele, Paulo diz, então você o agradará em tudo. Então você estará sob o senhorio dele, porque ele trocou com você. Ele fez uma grande troca, como diz uma música que nós cantamos. Paulo está dizendo então que o Natal não são os anjos cantando, onde eles vêm dar um curso para nós, dizendo como nós podemos ser mais espirituais. A Bíblia diz que o Natal não são os anjos vindo até nós, dizendo como nós podemos nos comportar melhor. O Natal não são os anjos vindo em adoração, dizendo como você pode fazer isso e aquilo, e não a isso e aquilo. Não, a Bíblia diz que o Natal, diz que os anjos vieram em adoração dizendo, hoje nasceu um Salvador para vocês, pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E a paz então virá, porque Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vamos orar? Esse é o cristianismo. Esse é o Evangelho. É aquele que nos tornou dignos, que veio aqui hoje para você dizer assim, você está aqui porque Ele te qualificou, porque Ele te tornou digno. Porque quanto mais distante você estiver dele, menos sob o senhorio dele você estará. Mas Ele fez uma grande troca, trocou por você. A mensagem do Evangelho é que nasceu um Salvador, e Ele é o príncipe da paz. Que haja paz na tua vida. Ele é o príncipe da paz. Pai da eternidade, príncipe da paz. Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Evangelho não é sobre nós. Não é sobre mim. Não é sobre você. É sobre aquele que reina e reinará para sempre. Entregue-se a Ele. Talvez você deva orar nessa noite o seguinte: Senhor, me prende a Ti. Faça que minha vida se subsista em Ti. Ou subsista em Ti, perdão. Porque dele e para Ele são todas as coisas. Vamos orar? Feche os teus olhos, pense um pouco sobre isso. O que isso falou ao teu coração hoje? O que isso tocou em você? Qual é a missão que Jesus está te dando hoje, a partir do que você ouviu? O que Ele quer? O que Ele está falando com você a partir disso? Sua vida está sob o senhorio de Cristo. O príncipe da paz reina sobre a sua vida. O Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós usamos mais como clichê do que como realidade de vida. Ele está em você. Todas as coisas da sua vida subsistem nele. O que você está fazendo para enfrentar a Covid, o desemprego, a perda de um relacionamento? Sua vida subsiste nele. Nele. Então somente nele. Você está preso a ele. Posso para um Deus que Deus se tornou digno. Você não se torna digno. Você é tornado digno. Porque houve uma grande troca, resgate, redenção. Pai querido, obrigado por esta noite. Pedimos que a Tua palavra possa falar conosco, ser aprofundada no nosso coração, ser pensada, Senhor, e ser aplicada em nossas vidas. Senhor, nós pedimos que
quando nós formos levarmos o sacramento, quando nós formos levar, perdão, o sacramento a cada uma pessoa aqui, que eles lembrem do canto de adoração dos anjos. O menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade. E quando nós pegarmos no pão e no cálice, nós possamos dizer com os elementos em nossas mãos, de forma onde o nosso coração esteja quebrantado, dizer: meu Senhor e meu Rei, eis-me aqui. Obrigado por tamanha redenção. Obrigado por tamanha troca. Obrigado por ter me tornado digno. Obrigado porque essa troca me tirou da escravidão. Obrigado por essa troca, porque essa troca me libertou. Obrigado porque essa troca me tornou digno do reino dos céus. Obrigado, Senhor, por este momento, que nesse tempo de distribuição dos elementos e da adoração, nosso coração esteja unido a Ti, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Nossos irmãos vão distribuir os elementos da ceia. Assim que você pegar do pão e do cálice, você pode orar e pode cear individualmente onde você está. Que Deus te abençoe.
minha dor, como for teu amor em mim, nem por um momento me esqueceste, nem por um momento me esquecerás. Em todo tempo, em cada passo estás lá, em cada choro, em cada pranto estás lá, em minha dor, como for teu amor em mim, nem por um momento me esqueceste, nem por um momento me esquecerás. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Teu sangue Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue, que nos lava para o céu. mostra tua graça, fala do amor do Pai,
aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Pode sentar. Glória a Jesus. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Irmãos, mais uma noite. Não dá vontade de encerrar. Escravos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você se sente assim nessa noite, livres, como nós cantamos? Você se sente, depois que Deus falou com você e que a sua alma foi tocada pelo Espírito Santo, é isso que você sente nessa noite? É isso que eu sinto na minha alma. Eu sei que você está sentindo mesmo, você de casa. Nossa igreja está num tempo de oração. Eu quero te chamar agora, agora libertos, a participar da herança dos filhos da luz. Ontem eu estava aqui no culto das mulheres e eu fiquei muito feliz de ouvir o comprometimento das irmãs que vão orar umas pelas outras durante um ano, todos os dias. Eu queria propor a você, não isso, quero propor que você nos ajude em oração pela vida dos irmãos que estão enfermos. O pastor falou, o pastor Alessandro, a família, temos outros irmãos que estão enfermos. Eu quero te convidar agora a se colocar de pé para a gente orar. Nós vamos entrar num tempo de oração aqui por essas vidas. E que se comprometa agora, entendendo o senhorio de Cristo, que te qualificou como herança de filhos na luz. Então, com ousadia, entre em oração, nesse momento, coletivamente, por esses irmãos. O profeta Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Não era religiosidade, era o entendimento espiritual que ele tinha de Deus, de orar e interceder. O nome disso é intercessão. Então, vamos nos unir ao Espírito de Deus, intercedendo por aqueles irmãos. Eu vou mencionar aqui alguns nomes na hora que eu estiver orando, e você interceda no seu coração, interceda com ousadia, como se fosse a você mesmo, ok? Então vamos orar, falar com Deus. Nosso Deus soberano, glorioso é o teu nome. Te bendizemos por essa noite, essa palavra que veio, Senhor Deus, tocar profundamente nosso coração e nos qualificar ainda mais a entender quem somos em Ti. Tomamos posse, Senhor, da autoridade do Teu nome, como filhos amados que somos, não porque somos bons, mas por causa que Tu és bom e atribuíste, imputaste a nós a justiça do Senhor. Agora, Pai, nós apresentamos a vida desses irmãos, pastor Alessandro, toda a sua família, o Alex, que está internado, Senhor, precisando de uma cura, a irmã Márcia, sua esposa, toda a família da casa do Alex. Eu também quero clamar junto com a igreja, Senhor, pela vida da Ana Estrela, para que ela possa se recuperar plenamente do que ela está vivendo nos dias de hoje. Pai Santo, nós também clamamos pelo Alexandre Braga, para que ele possa ser plenamente restabelecido no poder do seu nome. Queremos clamar também, Senhor Deus, pela Geni, a irmã do pastor Alessandro, que se encontra internada, e pedimos que o Senhor intervenha, fazendo o que é necessário fazer na vida dela, Senhor. Clamamos que o Senhor opere um milagre, pelo poder do Teu nome, Senhor. Clamamos também, Senhor Jesus, pela vida da Carol, a minha amiga que se encontra internada com Covid, Senhor. Peço que o Senhor possa estender a sua mão e curá-la e livrá-la desse vírus terrível. Agora, Senhor Deus, nós oramos pela vida das pessoas que perderam entes queridos, que perderam parentes, que o Teu consolo repouse sobre a vida desses irmãos. Que haja, Senhor Deus, graça no coração desses amados irmãos. E mais um pedido, Senhor Deus, aos médicos, enfermeiros e cuidadores que estão lutando na linha de frente de Covid. Deus Santo, envia os Teus anjos para ajudar,
a esses profissionais a lidarem com esse momento tão crítico, enquanto o Senhor não libera essa vacina sobre a terra. Pai Santo, graça e poder seja derramado a partir da tua obra da cruz, que nós cremos no que tu fizeste, que foi eficaz, é eterno e é irrevogável, Senhor, o teu decreto, que somos agora filhos eleitos na luz, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Boa semana. Terça-feira, 19h30, na nossa linha de transmissão, nosso culto de oração. Eu convido você a participar. Muito obrigado aos visitantes e até breve.